Existe uma tendência muito humana de imaginar planetas como versões diferentes da nossa casa. Alguns mais frios, outros mais quentes, talvez com céus diferentes, gravidade diferente, paisagens diferentes, mas ainda planetas, ainda lugares, ainda mundos que de alguma forma pertencem à mesma lógica básica da Terra. E esse é o erro. Porque quando começamos a encontrar exoplanetas em grande número, uma coisa ficou clara muito rápido. O universo não tem compromisso nenhum com conforto. Na verdade, se a Terra fosse apresentada hoje como conceito, ela quase pareceria otimista demais. Água líquida em grande quantidade, temperatura relativamente estável, atmosfera respirável para a vida que evoluiu aqui, proteção magnética, órbita favorável, estrela relativamente estável. Isso é quase um luxo estatístico. Lá fora, muitos mundos não são variações da Terra, são aberrações da física planetária. Mundos tão próximos de suas estrelas que um ano dura menos que um dia terrestre. Planetas tão quentes que a superfície derrete, gigantes gasosos onde ventos viajam a velocidades absurdas, mundos escuros sem amanhecer, corpos onde talvez chova vidro, ferro ou rocha vaporizada. Agora pensa nisso. Durante séculos, o inferno foi imaginado como uma invenção simbólica, mas a galáxia parece ter decidido construí-lo em escalas diferentes. Vamos começar com um tipo de mundo que já destrói qualquer noção confortável de planeta: os ultraquentes. Existem exoplanetas tão próximos de suas estrelas que a superfície recebe um bombardeio de energia quase contínuo. Nesses lugares, a temperatura sobe a níveis tão absurdos que materiais que na Terra associamos à solidez, rochas, metais, minerais, começam a se comportar de formas que parecem impossíveis. Em alguns desses mundos, a superfície pode ser quente o suficiente para derreter pedra. Agora, imagina isso. Você olha para o horizonte e, em vez de desertos, mares ou montanhas familiares, encontra um terreno incandescente, uma paisagem vermelha, laranja e negra, onde o próprio chão parece estar entre o sólido e o líquido. O calor não machuca, ele anula. Não existe sobrevivência, não existe abrigo, não existe adaptação real. É um mundo onde a matéria entra em colapso térmico diante de uma estrela próxima demais. E isso já nos leva a uma conclusão perturbadora. Na galáxia, há lugares onde um planeta inteiro pode existir em condição de febre permanente. Não por algumas horas, não por uma estação, mas como estado natural. E se esse já parece infernal, espera até a gente chegar nos mundos onde o clima enlouqueceu de vez. Na Terra, o céu pode ser perigoso. Tempestades, furacões, relâmpagos, calor extremo. Mas ainda existe uma diferença entre ambiente hostil e ambiente impossível. Em alguns exoplanetas, essa diferença desaparece. Há mundos onde ventos podem alcançar velocidades de milhares de quilômetros por hora. Não é muito vento, é uma atmosfera inteira em fúria. Você não estaria apenas enfrentando uma tempestade, você estaria dentro de um sistema planetário que parece ter sido projetado para triturar qualquer estabilidade. Agora, imagina um planeta travado por maré, com um lado sempre voltado para sua estrela e o outro mergulhado em noite eterna. De um lado, calor absoluto, do outro, escuridão congelante. Entre os dois, uma faixa de transição, onde a atmosfera tenta desesperadamente redistribuir energia. O resultado pode ser um inferno meteorológico. Correntes absurdas, diferenças térmicas brutais, um céu em guerra contra o próprio planeta. E talvez esse seja um dos aspectos mais assustadores desses mundos. Eles não são violentos só no chão, são violentos no ar, na luz, na pressão, na dinâmica inteira de sua existência. A Terra parece habitável porque sua estabilidade venceu. Esses planetas parecem infernais porque a instabilidade venceu. Mas a galáxia gosta de exagerar, então não basta criar calor impossível e ventos absurdos. Ela também cria química absurda. Existem exoplanetas onde as condições atmosféricas são tão extremas que pesquisadores já levantaram a hipótese de precipitações que parecem saídas de ficção sombria.
chuva de vidro. Imagina isso por um segundo. Não uma tempestade comum, mas partículas superaquecidas sendo arrastadas lateralmente por ventos violentos, cortando a atmosfera como lâminas microscópicas em escala planetária. Em outros mundos, o calor é tão monstruoso e a composição é tão estranha que elementos metálicos podem existir em formas atmosféricas impensáveis para o nosso cotidiano. É como se a galáxia pegasse tudo o que conhecemos sobre clima e dissesse: isso funciona no seu planeta, aqui fora eu posso fazer pior. E o mais impressionante é que esses ambientes não são apenas violentos, eles são alienígenas em um nível quase ofensivo para a nossa intuição. Você não pisaria ali e pensaria: esse lugar é hostil. Você pisaria ali, se conseguisse, e perceberia que a própria palavra clima ficou pequena demais. Agora, vamos ampliar a escala. Porque nem todo o inferno planetário é um mundo rochoso derretido. Alguns são gigantes, monstros atmosféricos tão enormes que parecem versões enlouquecidas de Júpiter. Planetas gasosos ultraquentes, inflados pelo calor brutal de suas estrelas, com atmosferas expandidas, correntes violentas e radiação extrema. Nesses mundos, você não encontra um chão para enfrentar, você encontra profundidade. Camadas e mais camadas de atmosfera esmagadora, pressões crescentes, temperatura subindo, química estranha, ventos absurdos. É um tipo diferente de pesadelo, porque aqui o horror não vem só do impacto visual, vem da impossibilidade de encontrar limite. Você desce e o planeta continua. Você afunda e ele continua. Você tenta imaginar uma superfície e talvez ela nem exista da forma que sua mente espera. Esses gigantes infernais parecem menos lugares e mais sistemas vivos de punição física. Uma máquina natural onde cada camada é pior que a anterior. E isso nos lembra uma coisa importante. O universo não precisa de monstros quando ele já sabe construir ambientes que fazem o trabalho sozinho. Talvez uma das ideias mais desconfortáveis de todas seja a de um planeta onde não existe equilíbrio entre luz e escuridão. Muitos exoplanetas extremamente próximos de suas estrelas acabam ficando gravitacionalmente travados. Isso significa que um lado encara a estrela para sempre e o outro jamais vê a luz. Agora, imagina a brutalidade desse cenário. No lado diurno, a superfície pode atingir temperaturas absurdas, com rochas derretidas, atmosfera distorcida e energia suficiente para transformar o planeta numa fornalha cósmica. No lado noturno, a ausência de luz derruba tudo em direção ao frio, à escuridão e a uma paisagem que não se parece com nada que conhecemos. Ou seja, em um mesmo mundo, você pode ter dois infernos diferentes. Um queimando, outro apagado. E entre eles, talvez uma zona intermediária onde a violência térmica, os ventos e a dinâmica atmosférica tornam qualquer noção de estabilidade uma piada. Esse tipo de planeta é especialmente perturbador, porque ele parece uma metáfora viva da hostilidade do universo. Nem o dia salva, nem a noite. Mas ainda existe uma categoria ainda mais fascinante. Os mundos que parecem erros. Planetas tão extremos, tão próximos da estrela, tão densos, tão quentes ou tão improváveis que a primeira reação ao ouvi-los descrever é simples. Isso não deveria ser possível. E ainda assim, existe. Essa é uma das coisas mais poderosas da astronomia moderna. Ela não apenas expande o universo, ela humilha a nossa intuição sobre o que é normal. Porque cada vez que encontramos um mundo novo, a galáxia parece dizer que os limites que imaginamos eram pequenos demais. Há planetas cuja composição desafia nossas expectativas. Há mundos cuja órbita parece suicida. Há atmosferas que parecem incompatíveis com estabilidade duradoura. Há paisagens infernais que, mesmo existindo, parecem provisórias demais para serem reais.
E mesmo assim, estão lá, girando, sobrevivendo, persistindo. Como se a própria Via Láctea tivesse prazer em construir mundos que parecem excessivos até para a física. Agora vem o ponto mais importante do vídeo. O mais perturbador de todos. Esses planetas infernais impressionam não apenas porque existem, mas porque talvez existam aos bilhões. Esse é o golpe real na nossa percepção. A Terra, para nós, parece o modelo natural de planeta. Mas isso é porque nascemos aqui. Quando olhamos para a galáxia com mais frieza, o que vemos é outra coisa. Muitos mundos extremos, violentos, instáveis e inabitáveis parecem surgir com assustadora facilidade. A galáxia não parece ter dificuldade em fabricar infernos. O difícil foi fabricar um lugar como o nosso. E isso muda tudo. Porque significa que quando olhamos para o céu, não estamos vendo apenas estrelas. Estamos vendo possíveis sistemas cheios de mundos onde a vida teria sido esmagada antes mesmo de começar. Mundos onde o clima é uma arma, onde a gravidade pode ser um fardo monstruoso, onde a radiação domina, onde não existe água líquida estável, nem solo confiável, nem céu amigo. A Terra não representa a média. Talvez represente um acidente extraordinário. No fim, talvez os planetas mais infernais já encontrados na galáxia sejam assustadores por um motivo maior do que o calor, os ventos ou as atmosferas impossíveis. Eles revelaram a personalidade real do cosmos. Um universo que não foi moldado para o conforto. Uma galáxia que produz excesso com naturalidade. Uma física que não tem nenhum compromisso com paisagens seguras. Nós crescemos olhando para o céu como se ele fosse belo. E ele é. Mas a beleza do universo esconde uma brutalidade estrutural. Esses mundos existem porque as leis da natureza permitem extremos em escalas absurdas. E quando essas leis encontram a combinação certa de massa, órbita, radiação e tempo, o resultado não é vida, é inferno. Então, quais são os planetas mais infernais já encontrados na galáxia? São os mundos onde o chão derrete, onde o ar mutila, onde o calor vaporiza a matéria, onde o céu corta, esmaga ou incendeia, onde o dia e a noite são versões diferentes da condenação, onde a própria ideia de habitar deixa de fazer sentido. Mas talvez a pergunta mais importante não seja essa. Talvez seja, por que a galáxia cria tantos lugares onde existir parece um erro? E talvez a resposta seja a mais desconfortável de todas. Porque o universo nunca teve a intenção de ser acolhedor. Acolhimento foi a exceção. Hostilidade sempre foi a regra. Então, da próxima vez que você ouvir falar em um planeta distante, não imagine necessariamente oceanos calmos, céus bonitos e paisagens alienígenas quase turísticas. Talvez, do outro lado da estrela, exista apenas mais um mundo deformado pelo calor, pela gravidade e pela violência natural do cosmos. Mais um lembrete de que a Via Láctea pode ser magnífica e, ao mesmo tempo, completamente impiedosa. E isso é só o começo, porque alguns desses mundos não são apenas quentes ou hostis, eles parecem desafiar tudo o que achávamos possível sobre planetas. Se inscreve no Mr. Orônios, porque aqui a gente não explora o universo pelo lado confortável. A gente vai direto para os lugares onde a realidade fica mais extrema, mais estranha e muito mais assustadora do que parece.